Vamos lá. Fala, meu povo lindo, como é que vocês estão? Eu espero que bem, viu? Super, super, hiper, mega, ultra power bens. Eu não sei se vocês souberam, mas o Poder Judiciário, por meio do Conselho Nacional de Justiça, que é quem cuida dessa demanda, dessa seara administrativa do Poder Judiciário e dos serviços extrajudiciais, como o cartório, tabelionato de notas, registro civil de pessoas jurídicas, estendeu o prazo para até dia 15 de maio. Então, até dia 15 de maio, a gente continua com as medidas de restrições, tanto perante o Poder Judiciário, quanto nos serviços extrajudiciais. O que está me levando a crer que nesse primeiro semestre, de fato, eu estou acreditando que boa parte das nossas aulas serão nesse estilo, porque estamos já nos encaminhando aí para maio. Amores, o que é muito importante? Olha só, eu quero que vocês percebam o seguinte, quando vocês abrem o Google Classroom, vocês vão perceber que tem aulas que são postadas com as aulas que eu tenho com vocês, dia de hoje, toda terça-feira à noite, e tem também as aulas que eu tive com a turma, também do terceiro semestre, mas que é a outra turma, dia de segunda-feira à noite. E aí você vai me fazer a seguinte pergunta. Ô, Pro, a mesma aula que você dá para o terceiro B não é a mesma aula que você dá para o terceiro A? Não. Por que não? Observem. Se a Pro fosse fazer isso, digamos, eu dei um conteúdo lá, incidente de desconsideração da personalidade jurídica, e eu repetisse aqui para vocês, não daria tempo da gente ver minimamente o conteúdo de teoria geral do processo. Por isso que eu preciso que vocês percebam que eu estou sempre assim, eu dou um conteúdo lá e disponibilizo no mesmo dia para vocês. Eu dou o conteúdo aqui e disponibilizo no mesmo dia para a turminha de lá. Ou seja, o conteúdo que eu estou dando hoje para vocês vai ser disponibilizado para vocês e para a turminha do terceiro B. O conteúdo que eu dei ontem no terceiro B está disponibilizado para o terceiro B e já está lá disponibilizado também para vocês pelo terceiro A. Aí você diz assim, mas Pro, por que isso se a ideia é só a gente ter um dia de aula de TGP? Amor, isso não dá tempo. A Pro está fazendo isso justamente pensando no bem de vocês. Teoria geral do processo é a base para o processo civil, é a base para o processo penal, é a base para o processo trabalhista, zorra, todo e qualquer processo. Então, perceba, se neste momento eu não consigo fazer com que vocês compreendam o que é uma intervenção de terceiros, o que é um litisconsórcio, a linha do processo no tempo, vocês carregarão essa dificuldade para o resto da vida. Não só isso, como também eu falava ontem para a turminha do terceiro que, em sede de direito processual civil, você responde 80 questões na prova da OAB, no todo, primeira fase fechada. Você tem que acertar pelo menos metade, 40 questões. Pro, por que você está contando isso? Eu ainda estou no terceiro semestre, para que você entenda a importância desse conteúdo. Das 80 questões, 8 você responde e dizem respeito ao direito processual civil. Dessas 8, presta atenção, 3 ou 4 questões, a resposta vai estar justamente aqui, na teoria geral do processo civil. É quando a sua prova da OAB e do concurso público questiona sobre competência, prorrogação de competência. É quando ela pergunta se, naquela situação, a gente está diante de qual espécie de intervenção de terceiro. Uma oposição, um chamamento ao processo, uma denunciação à lide. Tudo isso a gente vai estudar. Por isso, meus amores, eu estou fazendo um pedido para vocês, conclamando que assistam todas as aulas. Não só as aulas nas quais vocês ouvirão aqui eu falando, olha, Giovana, Jussara, Luan, Max Miller, Tálito, prestem atenção. Mas também as aulas da outra turminha e que eu disponibilizei também para vocês. Pro, como é que eu faço para encontrar essas aulas? Ou pelo Google Classroom,
ok? Você vai ver lá que está postado tanto para o terceiro A quanto para o terceiro B, todas as nossas aulas, tanto de segunda quanto de dia de terça-feira, e também pelo meu canal do YouTube. Então, por exemplo, você coloca lá, litisconsórcio, parte 1, parte 2, parte 3, vocês conseguem assistir esse conteúdo, tá certo? Amores, isso é muito importante pelo seguinte, senão a gente não vai conseguir ver o conteúdo. Então, com teoria geral do processo, o que eu peço é leiam todo o conteúdo, assistam todo o conteúdo, leiam a letra da lei, os artigos do CPC e do Código Civil e das legislações extravagantes que são citadas aqui. Isso é de suma importância. Beleza? Massa. Olha só. Então, vamos começar aqui tratando do nosso tema da aula de hoje, no qual nós estamos dando a continuidade, ou estamos estudando a despeito do litisconsórcio. Pro, qual o tema da nossa aula de hoje? O tema da nossa aula de hoje é o deixa eu só escrever aqui, tá? Eu vou falando com vocês e vocês vão me acompanhando no chat. Então, esse é o momento em que vocês pegam o papel e a caneta na mão para poderem ir anotando, tá? A Pro conseguiu aqui, olha, colocou uma câmerazinha, tá? Mas não sei se o termo seria legível, mas assim, pelo menos a visualização dos vídeos eu acredito que tenha ficado melhor para vocês, tá? Essa foi a ideia. Amores, olha só, coloca aí, por favor. Ô, Rivaldo, que bom que vocês gostaram. A câmera está melhor, Rivaldo, vocês estão conseguindo. Pelo menos a minha pessoinha aqui, eu acredito que vocês estão me vendo melhor, né? Amores, não fiquem chateados achando que é mais conteúdo ou que a Pro quer prejudicar vocês, tá? Isso não é de hipótese nenhuma a nossa ideia. A minha ideia é de que vocês tenham todo o conteúdo. Já respondo, Ju, porque pensem comigo, as nossas aulas antes eram das 19 até as 22 horas, ok? Das 19 até as 22 horas. Então, perceba, a gente só tinha aquele intervalozinho de 10, 15 minutos. Agora, a gente só tem 3 blocos de 40 minutos. Ficou mais curto. Então, se antes já estava curto e se eu já conversava com o professor Edmar, que a ideia seria a gente ter encontros presenciais no sábado, para mostrar, não na teoria, mas na prática, como é um processo, como é uma petição inicial, depois dessa pandemia com o Covid-19, ficou mais complicado. Então, por isso, repito, por favor, vocês devem ter o grupo de vocês de WhatsApp em que vocês se manifestam, conversam um com o outro, peçam para a galerinha assistir tanto as aulas da turma do terceiro A quanto da turma do terceiro B, porque são conteúdos que são distintos, mas claro que se complementam, e só assim eu conseguirei dar todo o conteúdo de forma mínima, bebês. Acreditem em mim, isso é o mínimo, tá? A Ju diz assim, Pro, quando puder mandar ou falar o gabarito. Ah, Ju, não se preocupa, falei isso pro Vambert, eu acho que é o líder da turma de segunda, e eu devo estar disponibilizando para vocês na quarta-feira. Agora, Ju, olha só, eu não vou mandar cada prova corrigida, tá bom? Nem cada trabalho corrigido. Por que não? Porque eu fui fazendo uma tabelinha e fui recebendo por WhatsApp, corrigindo e colocando a nota. Recebi por e-mail, corrigi colocando a nota. Pelo Google Classroom, porque tinha gente que não estava acessando o Google Classroom, tá bom? Meu e-mail ficou tão sobrecarregado que estava voltando os e-mails, então aí eu liberei a galerinha mandar por WhatsApp. Então ficou mais tumultuado, mas ainda assim eu consegui avaliar. Então o que eu vou mandar? Eu vou mandar um espelho para vocês, porque daí vocês têm como ter uma ideia de quais as respostas que eu estava esperando para a prova. Amores, nesta unidade 1, de fato, a prova foi mais tranquila, tá? Digamos assim, que a Pro passou a mão na cabeça de muita gente. Por quê? Porque houveram alguns desencontros. Então, por exemplo, de última hora eu fiquei sabendo que teve gente que só assistiu as aulinhas da sua turma, não assistiu às aulas da outra turma.
Então, faltou ter esse contato a mais com vocês, essa possibilidade de tirar dúvidas, tá? A gente acabou perdendo uma semanazinha, então eu acabei aí sendo mais tranquila na correção. Mas ainda assim, eu mandarei o espelho. Aguardem, por favor, entre quarta ou quinta. Eu peço isso para vocês, porque eu estava devendo 2 aulas para a turma do segundo semestre, e aí eles estavam mais atrasados e eu tive, então, que deixar ok essas aulas. O áudio está melhor, que bom. A gente vai se adaptando aí, tá vendo? Já melhorou aqui o áudio, já melhorou a câmera. Aos pouquinhos as coisas vão se adaptando. Amores, sem demora, vamos então para a aula de hoje? Vamos. Pro, o que é que a gente vai estudar hoje? Que eu vou assistir a aula de ontem, da galerinha de ontem, mas que não empata você ver o conteúdo de hoje comigo. É o seguinte, a gente vai estudar hoje o litisconsórcio, tá? Ô, Pro, mas o litisconsórcio foi a aula de ontem. Sim, mas o conteúdo que eu estou dando hoje é um complemento, é um algo a mais da aula de ontem, é aquele plus. É quando você sai de uma aula de graduação e está caminhando para uma pós-graduação, beleza? É algo mais completo. Amores, antes de mais nada, a gente tem que se recordar qual o conceito do litisconsórcio. Chega na hora da sua prova e pergunta assim, defina do ponto de vista jurídico o conceito, a natureza, a finalidade do litisconsórcio. E aí dá aquela mega arrepiada, você diz, puta que pariu, não xingue, deixa que eu xingo. Eu não sei, don't you hide, don't you rain. Calma, respire. Vamos para o português. Você vai dividir litisconsórcio em lides, ok? Vem de lides, consórcio. Amores, litis vem de uma palavrinha chamada lide. Lide nada mais é do que um processo contencioso, tá? A gente está falando de um processo contencioso, de uma briga, de uma divergência. Consórcio, por sua vez, a gente está falando de um agrupamento de pessoas, tá certo? A gente está falando de um agrupamento de pessoas. Então, pensa assim, o pessoal até na aula passada deu um exemplo. O consórcio de Nanuque, consórcio para adquirir um imóvel, consórcio para adquirir um automóvel, tem um agrupamento de pessoas, tem aquela finalidade em comum. Você vai ser sorteado ou então você vai dar o lance. Amores, percebam que no litisconsórcio, ou seja, eu tenho um agrupamento de pessoas dentro do mesmo processo, o que eu quero que vocês percebam é o seguinte, pensando do ponto de vista... Eu vou só silenciar aqui um pouquinho, não se chateiem comigo, eu prometo para vocês que depois eu abro o áudio de vocês, tá bom? Mas é só para o pessoal conseguir me acompanhar aqui 100%. E qualquer coisa tem também o chat, tá? A gente pode se falando pelo chat. Acho que agora ficou melhor. Amores, olha só. Acontece, meu povo, acontece nas melhores famílias. Sim, me acompanhe. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte. Lembra que logo no início, lá na primeira aula, que a gente ficou falando sobre as teorias do processo? No resumo da história, quando a gente juntou Bilow e Fazalário, nós ficamos como? Nós ficamos assim, olha, o que é o processo? O processo é uma relação jurídica processual, no qual eu tenho partes, autor aquele que pede, réu contra quem é pedido, perceba que é uma relação triangular, e o Estado juiz, aquele que vai dizer o direito no caso concreto. Então, você sempre, mas sempre trabalhou o processo comigo. Você sempre trabalhou o processo comigo como um autor, raciocina, um réu e um juiz. No litisconsórcio, o que eu quero que você compreenda, e por favor, anote isso no seu caderno, é que nós estamos diante de sujeitos plúrimos. Sujeitos plúrimos, ok? Sujeitos plúrimos, processo uno. Isso quer dizer o que, minha pró? Amores, é simples. Dentro de um mesmo processo, com uma única figura de um Estado juiz, representante do poder de dizer o direito no caso concreto, que é aquela bendita da tutela jurisdicional,
Eu posso ter 2, 3, 4 autores. Eu posso ter 2, 3, 4 mil réus. Ou seja, eu posso ter uma pluralidade de partes dentro do mesmo processo. Olha como é simples. Olha como é simples. Litisconsórcio. Eu vou ter mais de uma parte dentro do mesmo processo. Continua comigo, não pisco o olho. Eu posso ter mais de uma parte no polo ativo, quando eu tenho mais de uma parte autora. Eu posso ter um litisconsórcio no polo passivo, quando eu tenho mais de uma parte ré. Ou eu posso ter um litisconsórcio misto. Misto, pró. É o pão com queijo e presunto. Pão com queijo e presunto, minha pró? Sim. Me conta como é isso. É o seguinte, ó. Se a sua prova perguntar o que é o litisconsórcio passivo. Bom, litisconsórcio passivo. Você vai lembrar assim, olha, eu tenho pluralidade de réus. Ou seja, pelo menos mais de um réu. Então, eu posso ter uma pessoa física, uma pessoa jurídica, 4 pessoas jurídicas, 10 pessoas físicas como réus. Tem que ser mais de um, ok? Massa. Amores, eu posso ter, por outro lado, um litisconsórcio ativo, beleza? Pró, o que é o litisconsórcio ativo? É justamente a parte adversa, é justamente a parte contrária. No litisconsórcio ativo, a gente está falando de uma pluralidade de autores, tá? Então, eu posso ter 2 mães, 4 pais, eu posso ter 2 empresas, 2 pessoas jurídicas, 10 empregados, não tem problema. O que é o litisconsórcio que eu vos falava, que é o litisconsórcio misto, o pão com queijo e presunto? Amores, o litisconsórcio misto é quando eu tenho uma pluralidade tanto da parte autora quanto da parte ré. Eu tenho uma pluralidade de partes em ambos os polos da ação, dentro do mesmo processo. Então, anota isso para mim, por favor, no seu caderno, que o litisconsórcio misto, tá? A gente vai ter aqui uma pluralidade de autores e de réus. Ai, Pro, para que isso é importante para mim, maninha? Por que eu tenho que saber isso? Amores, faz toda a diferença do mundo você saber. Porque o litisconsórcio, o que é o litisconsórcio? Pluralidade de partes dentro do mesmo processo. Ele pode ser um litisconsórcio necessário ou ele pode ser um litisconsórcio facultativo. Ô, Pro, me explica, te explico. Amores, prestem atenção. O litisconsórcio necessário é aquele que a lei impõe. A lei diz assim, ó, para propor esta ação, ela só vai poder ser proposta se tiver esses 2 autores. Para propor esta ação, ela só vai poder ser proposta, ela só é válida, ela só vai subsistir se tiver esses 2 réus. Percebeu? Então, existem demandas, existem processos nos quais a lei vai exigir que tenha mais de uma parte. Inclusive, aquele advogado que não estudou teoria geral do processo, que não conhece o processo civil, não vai saber da obrigatoriedade do litisconsórcio e, por conta disso, o seu processo pode ser nulo de pleno direito. Então, perceba, o litisconsórcio ele pode ser facultativo, as partes, elas, por uma questão de economia processual, eu quero economizar. Para que eu vou ter 2 processos, pagar uma custa aqui, custas aqui? Movimentar o poder judiciário não é de graça. Então, para ter uma economia processual, o que é que eu faço? Vem todo mundo para o mesmo processo. Eu coloco todo mundo no mesmo processo, o juiz vai decidir a situação de todo mundo e eu pago
uma única custa. Então, sai mais em conta, gera uma economia processual, beleza? Demandar no Poder Judiciário não é de graça, bebê. Demandar no Poder Judiciário exige a capacidade postulatória. Você tem que estar representado por advogado, membro do Ministério Público, membro da Defensoria Pública, ou em algumas ações nas quais não necessitem de advogado. O Jailson falou, travou um pouco aqui. Então, amores, prestem atenção. A ideia do litisconsórcio necessário e do facultativo. O necessário, a lei obriga. A lei diz, olha, para ter esse processo vai ter que ser formado esse litisconsórcio. No facultativo, Jailson, é de forma distinta. Eu posso, se eu quiser, formar o litisconsórcio, obedecendo os requisitos do Código de Processo Civil. É por isso que vocês precisam ler os artigos 113 a 117, ok? Então, vou colocar aqui quais os artigos que versam sobre o litisconsórcio. 113 a 117 do nosso Código de Processo Civil. Amores, ontem até eu dei um exemplo e a galera amou o exemplo, né? E hoje eu dou outro que é muito comum. Imagine o seguinte, olha só. Eu tenho um imóvel em Salvador, Bahia, e aí eu resolvo, pela lei de locação, é uma lei própria, locar esse imóvel. Você pode? Claro que eu posso. Quando eu vou locar o imóvel, o meu inquilino, quem vai morar no imóvel, me pagar uma contraprestação mensal, denominado de locatário. Então, Ingrid Gil é a locadora, a proprietária do imóvel. Quem está morando é o locatário. Percebam que o locatário, quando ele vai morar, eu digo assim, olha, eu preciso que você me dê uma garantia. Pela lei de locações, eu não posso exigir mais do que uma garantia. Ou seja, ou a pessoa primeiro paga para depois usar. Então, toma aqui, eu pago, depois eu uso. Ou eu exijo a fiança, que alguém venha a afiançar, que alguém se comprometa, do ponto de vista legal, a pagar aquela dívida, caso o devedor principal não o pague. Ou eu exijo a prestação de caução. Isso mesmo, uma caução. Então, olha, quanto é o valor do aluguel? O valor do aluguel é 1.000. Olha, eu estou te exigindo aqui 2, 3 calções, R$3.000. Se até o final do contrato você não quebrou nada, tá tudo em ordem, eu te devolvo. Ou você me avisa com antecedência, pelo menos 30 dias, e vai abatendo dos meses. Então, perceba. Primeiro que a grande problemática é que, pela lei de locações, a minha galerinha exige o quê do inquilino? Pode olhar, se você tiver um contrato de locação, 2, 3 espécies de garantias. Quando a lei de locações fala que é ilegal, ou exige uma, ou outra. Gente, eu já peguei contrato que exigia 4 espécies de garantias. Por que eu estou te contando isso? A Pro chega para o John e diz assim, John, ok, você que vai locar o imóvel, Pro, eu sou seu inquilino. Beleza, ok, John, assina aqui. Agora, John, deixa eu te contar. A minha forma de exigência de garantia é a fiança. Você vai ter que me apresentar um fiador. E o fiador tem que ter X de renda. Aí ele diz, Pro, não se preocupa não que tem a Jussara. A Jussara é a minha mãe e ela assina. Amores, qual o erro que a Pro Ingrid está cometendo neste contrato? Mas espera aí, Pro, você não exigiu mais de uma fiança? Não, não exigi. Mas, amores, eu preciso perguntar se a Jussara é casada ou não. Porque para a fiança ter efeito, se a Jussara é solteira, divorciada ou viúva, beleza, não tem problema. Agora, e se a Jussara for casada? E se ela for casada no regime da comunhão parcial ou da comunhão universal de bens? A gente vai necessitar que o cônjuge da Jussara venha a anuir. Amores, quantas e quantas vezes eu já consegui, na condição de advogada, desconstituir fianças, porque o cônjuge do fiador nem sequer tinha conhecimento. Estava sendo penhorado, imagina, um bem da Jussara para pagamento da dívida do John, do qual o esposo da Jussara nem tinha conhecimento.
é nulo de pleno direito. Por que é nulo de pleno direito? Porque se fazia necessária a participação dos dois no contrato de locação na fiança, assim como, continue comigo, no nosso processo, os dois teriam que figurar como fiadores. Os dois teriam que constar no polo passivo, claro, além do próprio John, mas os dois, a Jussara e o esposo, e não só a Jussara. E isso leva à nulidade processual quanto aos efeitos da fiança bancária, fazendo com que eu, Ingrid, só pudesse cobrar, executar, penhorar os bens do John e não da Jussara. Então, bebês, percebam qual o X da questão. A gente tem que entender quando será formado um litisconsórcio necessário. E a gente tem que entender a possibilidade de se formar um litisconsórcio facultativo. Beleza? Ok. Outra coisa também que vocês irão, mais uma vez, dar uma revisada, e eu falei isso ontem, é que o litisconsórcio ele tem um momento de formação. Então, ele pode se formar no início do processo, tá? Logo quando o processo nasce, ou no meio do processo. Quando a formação do litisconsórcio é no início do processo, a gente denomina isso de litisconsórcio inicial. Vamos colocar aqui, olha. Litisconsórcio inicial. O que é o litisconsórcio inicial? É um litisconsórcio se formando no início do processo. Amores, como é que eu faço para saber se ele se formou no início ou no meio do processo? É simples. Eu verifico a petição inicial para a parte autora, porque a parte autora ela vai se manifestar com a petição inicial, o processo começa com a petição inicial, e eu verei aqui a contestação para a parte ré. Então, percebam que você tem que recordar a linha do processo no tempo, por favor, assim, nem pisque o olho, preste muita atenção, muita atenção, muita atenção. Amores, como é que o processo começa? O processo começa com alguém indo chorar, oh, doutor, tô mal, doutor juiz. Não, o processo começa com o que a gente denomina de petição inicial. Isso mesmo, uma petição inicial. Quem é que propõe a petição inicial? O autor. O autor é aquele que pede. O autor, ele está irresignado, tá certo? O autor está puto da vida e diz assim, Estado juiz, eu estou propondo a ação contra você, Estado, em face do réu. E é por isso que eu exijo que Vossa Excelência me conceda esse meu pedido. Tudo isso na petição inicial. Ele vai dizer quais são os pedidos. Ele vai narrar qual o fundamento, qual a lei. Ah, eu estou falando do meu divórcio, então você vai ter que citar o Código Civil e a Constituição Federal de 88, com a emenda constitucional número 66. Ah, eu estou me referindo aqui a um mandado de segurança, então você vai ter que fazer uso da lei de mandados. Ah, eu estou me referindo à lei de impenhorabilidade de bem de família, a 8.009, não tem problema, você vai fazer uso da legislação. Então, perceba que o autor, ele começa com a petição inicial. Pare tudo. Bebês, da petição inicial com o autor, o processo já vai para o réu? O réu vai ter conhecimento disso? Claro que não. Claro que não. Hoje a mania é tropecei na pessoa. Jussara, vou te processar. Luana, vou te processar. Luan, vou te processar. Luiz, vou te processar. Para evitar justamente isso, a gente tem um Estado juiz, que é a figurinha que vai pegar essa petição inicial, vai fazer a leitura e vai verificar se essa petição inicial ela cumpre os requisitos. Esses requisitos da petição inicial, que estão consubstanciados nos artigos 319 e 320 do CPC. 319 e 320, ele vai dizer, olha, tem interesse de agir nessa petição inicial? O autor tem interesse de agir? Ele provou isso? Provou. Tem as condições da ação? Tem a legitimidade da parte autora? Tem a legitimidade da parte ré? Tem pedido? Tem fundamento? Ok.
Ou seja, se eu passo pelo Estado juiz e ele me dá o ok, ele valida a minha petição inicial, qual o terceiro passo? Qual o terceiro passo? Se você estivesse no Código de Processo Civil de 73, seria citar o réu para contestar. Mas você esquece isso porque a gente está no CPC de 2015. Se o primeiro passo é a petição inicial pelo autor, o segundo passo é só vai para frente, ou seja, o juiz tem que validar, porque se o juiz não validar, o processo morre no seu nascedouro. Ele profere uma sentença sem resolução de mérito ou uma sentença de total improcedência da ação. Se ele validou, segue. Mas segue para onde? Citando o réu? Não, isso mudou. Vocês já aprenderam comigo. Vai ser designada uma audiência de mediação e conciliação prevista no artigo 334 do CPC. E daí autor e réus serão intimados para comparecer a essa audiência de mediação e conciliação, para saber se entre si eles não irão acordar ou transigir. Percebam que se a primeira situação é a petição inicial do autor, a segunda situação é o juiz validar, a terceira situação, a gente está falando da ocorrência de uma audiência de mediação e de conciliação. E a audiência não lograr êxito, aí vem a quarta situação. Qual é a quarta situação? O réu vai poder apresentar a sua defesa. Para isso, ele tem um prazo, é o prazo de 15 dias úteis, é a contestação, e que vai contar a partir do primeiro dia útil subsequente a essa audiência de mediação e conciliação. Amores, após a apresentação da contestação, o processo vai seguir o seu fluxo normal. O autor vai replicar a contestação. O réu vai triplicar a réplica. Amores, o juiz pode designar a realização de uma perícia. Ele pode dizer, olha, eu quero uma perícia, alguém de confiança do juízo, é o homem de confiança do juízo, um tradutor, um intérprete, tá? E tendo feito isso, um tradutor, um intérprete, o que vai acontecer? Essa prova pericial vai ser produzida. O juiz ainda pode designar uma audiência, tá, de justificação para que as partes se justifiquem, uma audiência saneadora para dizer as provas a serem produzidas e, após isso, a audiência de instrução e julgamento. Amores, eu até comentava ontem que, com a turminha, que eu fui até quase 11 anos, né? Mas completos foi uma década de advocacia. E se há uma coisa que fazia com que toda vez desse um frio na barriga, não tenham dúvidas, era a audiência de instrução e julgamento. Porque a audiência de instrução e julgamento deixa você nervoso, porque a prova vai ser produzida no ato. Então, o advogado não pode piscar, ele não pode se deixar passar, ele não pode deixar de fazer uma pergunta importante, porque a prova confessional, ouvir a parte autora, ouvir a parte réu, os depoimentos das partes, a prova testemunhal, ouvir as testemunhas, são 11 testemunhas, né? Podendo ser 3 para até cada fato você poder provar, 11 testemunhas por cada parte. Então, percebam, tudo isso perante uma audiência de instrução e julgamento. Então, é aquela audiência que vocês vão sentir um frio na barriga. Por que é que você está contando a linha do processo civil? Perceba que essa é a linha do processo civil no tempo para a gente. Eu conto para que vocês consigam identificar quando a gente está tratando de um litisconsórcio inicial ou quando a gente está tratando de um litisconsórcio ulterior. Porque quando você vai e recorda que, em primeiro lugar, a primeira peça é a petição inicial, que, em segundo lugar, a gente vai ter que passar pela validação do juiz para saber se a petição inicial cumpriu ou não cumpriu os requisitos, que, em terceiro lugar, a gente vai para uma
a gente vai para uma audiência de mediação ou conciliação. Em quarto lugar, a gente vai para a apresentação de uma contestação. E, claro, amores, isso eu estou tratando de um processo basiquinho, tá? Aqui é um processo básico. Aqui não é um processo com impugnação, com recurso de decisão interlocutória, é o básico do básico do básico. Em quinto lugar, aqui eu tenho uma réplica. Em sexto lugar, aqui eu tenho uma tréplica. Em sétimo lugar, eu terei aqui uma audiência, tá certo? Saneadora. Eu estou só apresentando, ok? Isso aqui, cada um desses, você vai estudar lá para frente, não é nem comigo, mas eu quero que vocês tenham uma ideia do que é o processo, de como ele tem essa complexitude, ok? Em oitavo lugar, por exemplo, uma audiência de instrução e julgamento, onde as provas serão aqui de fato produzidas até a prolatação da sentença. Aqui é um processo simples, tranquilo, tá certo? Essa é a ideia. Pró, por que você está contando isso? Amores, pelo seguinte, percebam. Se o litisconsórcio ele é formado na petição inicial para a parte autora, então a gente está diante de um litisconsórcio inicial. Agora, se um autor ele entra, por exemplo, no chat aqui, no momento da contestação, o autor entra num segundo, um terceiro, um quarto autor, está ingressando no processo no momento da tréplica, na audiência saneadora, na audiência de instrução e julgamento, ou até mesmo quando de uma sentença que está sendo proferida, esse litisconsórcio não vai ser inicial, ele vai ser ulterior. A mesma coisa é para a contestação. A contestação, teve até uma pessoa que falou isso na aula de ontem, é como se fosse a petição inicial da parte autora, é a contestação para o réu. O réu se manifesta na contestação. Então, amores, se liguem. Se eu não diz, ô João, meu brother, vem pagar comigo porque você é devedor solidário comigo, você endossou o cheque. Se eu não faço isso na contestação e só faço depois, o litisconsórcio não vai ser inicial. O litisconsórcio vai ser ulterior, porque o réu entrou depois da contestação. Pró, qual a grande consequência do litisconsórcio ser inicial ou ulterior? E daí? Amores, e daí que tem toda a diferença. Porque quando o litisconsórcio ele é ulterior, a depender do litisconsórcio, ele pode gerar uma suspensão do processo, para que aquele que está ingressando no feito a posteriori possa acompanhar tudo o que ocorreu naquele processo. Então, por vezes, o juiz acaba suspendendo o processo no litisconsórcio ulterior. Amores, vou encerrar aqui uns 7 minutinhos e a gente já volta, tá bom? Não se preocupe, Tassi, que eu vou deixar salva aqui, tá?